Oi, gente, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre otites médias agudas. Todo mundo que trabalha em PSF, em Porta, que está na faculdade, vai ver um episódio de otite média aguda, ou OMA, como a gente chama no dia a dia, e tem que saber diagnosticar e, especialmente, iniciar tratamento. Vamos lá? Bom, a otite média aguda é uma inflamação da mucosa da orelha média e que pode ter extensão às células mastoides e porção cranial da tuba auditiva. Por que isso é importante? Porque apesar de ser uma doença de orelha média, a gente pode encontrar exudato inflamatório, líquido, velamento com extensão até a mastoide. E não necessariamente isso daí vai determinar uma complicação mastoide. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver essa foto, é uma foto clássica de otite média aguda. É uma membrana timpânica aqui do lado esquerdo. E aí a gente vê que todo o tímpano ele tá abaulado, tem líquido e vermelho. Então é uma otoscopia clássica de uma otite média aguda. E por que é muito mais comum na criança? Porque quando a gente fala dos mecanismos ali de otite média aguda, a gente vai pensar em tuba auditiva. Normalmente essa otite média aguda vai ser extensão ou consequência de um processo inflamatório, infeccioso ali nasal, de uma infecção de via aérea superior. E aí essa secreção, ela tende a vir aqui para a orelha média através da tuba auditiva. Quando a gente fala da tuba na criança em relação ao adulto, a gente tem uma tuba mais curta e mais horizontalizada. Então, principalmente na posição deitada ali da criança, tem muito mais facilidade de ir líquido para dentro da orelha média. Já no adulto, a tuba auditiva ela vai ser mais oblíqua, a gente tem ela mais elevada e mais longa, dificultando um pouco essa migração de secreção ali do fundo do nariz até a região da orelha média. A tuba auditiva, ela vai ter esse papel aí na gênese, na patologia da otite média aguda, especialmente nas crianças entre 6 e 36 meses. E por isso, a gente vai ver uma queda, né, nos casos a partir de 7 anos de idade, por mudanças no padrão da tuba auditiva, na anatomia, até nos hábitos, por melhoras imunológicas, amadurecimento do sistema imunológico. Em compensação, nas crianças muito pequenininhas ali, menores de 6 meses, a gente sempre tem que buscar, além da tuba auditiva, o fator amamentação. Por quê? Não é raro a gente ver que essas crianças mamam deitadas, especialmente porque acordam várias vezes à noite. Então a mãe já tá lá deitada, tá dormindo, tende a colocar a criança para mamar na posição deitada e a gente vai ter refluxo de leite. Então não necessariamente vai ter uma relação com um episódio de IVAS, de infecção de via aérea superior, de gripe, de resfriado, de nasofaringite. A criança pode estar fazendo uma otite ou até às vezes um quadro de repetição por conta de refluxo de leite durante a mamada nessa posição. Então é importante orientar a mãe a, mesmo estando com sono, colocar a criança mais sentada, esperar alguns minutos depois do aleitamento, para aí sim colocar ela em posição deitada, mas não amamentar diretamente nessa posição. E quais os fatores de risco? Quando a gente fala dos fatores do ambiente, então, episódio de IVAS recente em curso por conta do aumento de secreção, da congestão nasal e do favorecimento dessa translocação aí de secreção do nariz para a orelha média ou de extensão do processo inflamatório. Frequentar creche ou escola, porque a criança vai ter mais contato com outras crianças doentes, então vai estar mais exposta a fazer quadros de infecção de via respiratória. O tabagismo passivo, ele é fator de risco comprovado para o desenvolvimento de otite média aguda, de otite média aguda recorrente, de episódios de resfriado, gripe recorrentes também. O uso de chupetas, isso aqui é relativamente controverso, mas a gente ainda tem o uso da chupeta como um fator que pode favorecer a alteração de função da tuba auditiva. E só para lembrar que o aleitamento materno é um fator ambiental, mas é um fator ambiental protetor. Então, falando aí de benefícios do aleitamento, etc., um deles vai ser proteção contra episódios de otite média aguda na criança. E falando de fatores do hospedeiro, a criança que faz o primeiro episódio ali com menos de 6 meses, ela vai ter tendência a recorrer mais, a ter mais quadros, a ter quadros mais graves. Isso também é fator preditivo positivo para a otite média aguda recorrente, então realmente para fazer quadros de repetição. As anormalidades craniofaciais, então um paciente com uma fenda palatina, um lábio leporino, uma síndrome de Down, porque tudo isso vai alterar ali a relação
com a tuba auditiva, com o funcionamento de deglutição, de respiração nasal. E alergia e refluxo, a gente na prática tem visto assim, que crianças com refluxo às vezes tendem a fazer quadros mais recorrentes, mas são duas coisas que ainda estão em estudo. E a etiopatogenia, quando eu falo dos agentes, especialmente streptopneumonia, então pneumococo, haemophilus e moraxella, são os 3 principais. E normalmente ele vai vir aí 3 a 4 dias depois de um quadro de IVAS. Então é aquela criança que começa a ficar encatarradinho, nariz congestionado, tampado, obstruído. E aí 3, 4 dias depois começa a levar a mãozinha na orelha, a chorar de dor, a reclamar para os pais que tá tendo dor na orelha. Então só pra gente lembrar, numa orelha média normal eu vou ter ar aqui em torno da cadeia ossicular. E já no quadro de otite média aguda você tem inflamação da mucosa de revestimento, com produção de secreção, extensão aqui para orelha média, com dificuldade de drenagem dessa secreção e acúmulo aqui com velamento e, consequentemente, abaulamento, hiperemia e otalgia. A gente vai ter esses achados que são fortemente sugestivos no exame físico, consequentemente, a inflamação e ao transudato aqui da mucosa. Lembrando que 25 a 40% desses casos não vão ter bactérias vivas no líquido da orelha média. Então, nem sempre a gente vai precisar usar antibiótico. E o quadro clínico? Não tem nenhum sinal ou sintoma que seja patognomônico. Por exemplo, tá com dor de ouvido, ou tá gripado e com dor de ouvido. Não tem nada patognomônico, mas a otalgia, ela costuma estar presente em até 75% dos casos. Então, seja na criança muito pequenininha que não consegue relatar ainda, que leva a mãozinha no ouvido, que segura, até as crianças maiorzinhas ali a partir de 2 anos, que já conseguem referir mesmo como um sintoma, dor de ouvido. Febre não é um bom indicador, mas nas crianças, especialmente menorzinhas, pode estar presente em até 50% dos casos. E irritabilidade, vômito, diarreia, perda de apetite, sintomas sistêmicos associados, especialmente se for um quadro de maior comprometimento, uma criança mais febril. É possível a gente encontrar uma otorreia mucocatarral, então quando a gente consegue ver assim, aquele aspecto de secreção de catarro mesmo no conduto auditivo externo, a gente vai pensar num quadro de otite média aguda que supurou, ou seja, que a membrana timpânica perfurou. Então, costuma ter uma dor ali na hora da perfuração, mas depois é como se você fizesse uma paracentese de alívio, então tende a ter uma melhora da dor, isso mesmo nos quadros em que a perfuração é espontânea. E o que a gente vai ver é a supuração de secreção mucocatarral, como se estivesse saindo catarro mesmo aqui pela orelha. Bom, e o diagnóstico? Então, é clínico. Vou pegar essa história do paciente e juntar com os meus achados do exame físico. Principal achado vai ser a alteração na otoscopia, então alteração de cor e translucidez na membrana timpânica. É aquela membrana timpânica que está opaca ou que está vermelha e que vai ficar ou abaulada, quando a gente consegue ver realmente igual nessa imagem aqui. Essa aqui tá característica, tudo bem hiperemiado, a membrana timpânica bem abaulada com aquele líquido amarelado ali, mucocatarral mesmo na orelha média. Ou eu posso ver só nível, sem um abaulamento importante, eu vou ter nível líquido, isso aqui normalmente mais um processo de remissão, de convalescência. E nesse caso aqui eu não tenho tanto abaulamento e líquido, mas eu tenho um espessamento, uma hiperemia, um vermelhidão. Nas crianças pequenas, o choro pode fazer acentuar essa hiperemia, então se você puder fazer otoscopia antes da criança começar a chorar ou ficar mais agitada, você vai ter uma imagem ali um pouco mais fidedigna. E lembrando que o achado de maior especificidade é o abaulamento da membrana timpânica. Por quê? Porque às vezes eu vou ter uma hiperemia em quadros de otite externa com extensão ali para o tímpano, ou para uma criança pequena que está chorando bastante, mas esse abaulamento da membrana timpânica é o achado que eu tenho mais específico para pensar numa otite média aguda. Não é tão raro, a gente consegue ver pulsação mesmo, a membrana timpânica movimentando ali como consequência da secreção na orelha média. Por exemplo, isso aqui é uma imagem de otoendoscopia, a gente passou uma ótica aí no ouvido do paciente durante um quadro agudo, tinha uma história de IVAS, então vinha com bastante catarro, secreção nasal aí há 4 ou 5 dias. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas pulsando mesmo, movimento aqui na membrana timpânica que a gente vê por transparência ali do líquido na orelha média. Bom, e tratamento? Primeiro, tratamento sintomático, então controle de dor, controle de febre, de desconforto, esse para todo mundo. Então pode ser associado a analgésico, como a dipirona ou paracetamol, às vezes um analgésico até mais potente. Se o paciente for adulto, tiver com muita queixa, você pode fazer um T-Legs,
um Toragesic, então medicações que têm um poder analgésico um pouco mais potente, e os antipiréticos, então para baixar a febre, melhora um pouco do estado geral também. E como a gente falou que nem em todos os casos eu encontro bactéria lá na orelha média, eu nem sempre vou precisar usar antibiótico. Isso é muito importante, até porque a gente está falando de uma doença que é prevalente ali numa faixa etária pediátrica, criança, que às vezes a mãe não quer usar antibiótico de forma recorrente, seguida. Então, vamos avaliar os critérios para quando a gente precisa usar antibiótico. Quando eu tiver uma criança menor de 6 meses, então antes de eu entrar nessa divisão aqui, lembrando, menores de 6 meses, antibiótico sempre. Uma unilateral, bilateral, com otorreia, quadro grave, não importa. Menor de 6 meses, quadro de oma, antibiótico, tá? O resto dos pacientes eu vou separar nos menores de 2 anos e nos maiores de 2 anos. Então, nos pacientes entre 6 meses e 2 anos, eu vou fazer antibiótico sempre, exceto nos casos unilaterais em que eu puder observar ou que a criança não estiver muito comprometida. Então, até 6 meses sempre, até 2 anos sempre, exceto quadros unilaterais com bom estado geral. Então, se a gente for pensar aqui em quadros bilaterais, ou que tem secreção, ou quadro grave, quando é que eu falo de um quadro grave? Criança toxemiada, febre maior que 39 graus, hemotalgia persistente mais de 48 horas, sempre entrar com antibiótico. Ou uma unilateral, a criança tá lá com dor de ouvido, mas só de um lado, sem supuração, estado geral preservado, tá se alimentando, não tá febril, não tá toxemiada. Eu tenho possibilidade de reavaliar essa criança em 48 horas? Tenho, excelente. Posso optar por um tratamento de suporte sem entrar com antibiótico. Já nas maiores de 2 anos, nos quadros unilaterais, aí eu considero ainda mais a possibilidade de observar. Então, se a criança está evoluindo bem, não está toxemiada, está com bom estado geral, posso observar. E nos casos bilaterais, também. Então, a criança tem uma bilateral, mas não está supurando e ela está bem, está evoluindo bem. Eu consigo reavaliar? Tenho essa possibilidade? Não preciso entrar com antibiótico, posso optar por um tratamento de suporte. Mas casos supurados, então tem otorreia ali, significa que o tímpano perfurou, ou quadros graves de criança toxemiada, febril, acima de 39, ou dor persistente, mesmo com 48 horas de tratamento de suporte, aí eu vou optar por entrar com antibiótico terapia. Fixando isso daqui, gente, que é uma das partes essenciais da aula, até 6 meses, sempre. 6 meses a 2 anos, sempre, exceto se for de um lado só e eu puder reavaliar uma criança que tá bem. E acima de 2 anos, eu vou pensar em antibiótico, se tiver escorrendo ouvido ou se for um quadro grave. Fora isso, se eu puder observar, reavaliar, posso optar por postergar aí o antibiótico, beleza? E o que mais que é importante? Nesses quadros que eu puder observar, que não tiver sinal de gravidade e possibilidade de reavaliação, eu tenho que avaliar se o paciente tem condição socioeconômica favorável. O que é isso? Se é um paciente que a mãe vai dar a medicação no horário certinho, se é uma criança que tem condições de um acompanhamento, se ela vai ter um segmento adequado. Se for uma situação socioeconômica desfavorável, às vezes mora muito longe, tem uma família, um ambiente familiar conturbado, eu posso optar por entrar com antibiótico já direto na primeira consulta. Se houver indicação de antibiótico por algum outro quadro, por exemplo, uma criança que está fazendo uma amidalite bacteriana, tem lá bastante exudato purulento nas 2 amígdalas, está com febrão, palpa linfonodo e está com uma otite média aguda associada, sempre vou instituir antibiótico. Eu esqueço aqueles critérios lá de observação, se eu já tenho uma indicação de antibiótico, eu já vou introduzir ali na primeira consulta. E sempre utilizar antibiótico na presença de imunodeficiência e anormalidade crâniofacial. Então, se é uma criança com Down, uma criança com uma fenda palatina, uma criança com triticólis ou alguma outra síndrome com alteração crâniofacial, ou então uma criança que tem imunodeficiência, seja uma imunodeficiência primária, seja uma imunodeficiência adquirida, sempre vou entrar com antibiótico. E aí, o que eu escolho, né? Qual que eu vou escolher? O que eu vou pensar? Se é uma criança que não teve uso recente de antibiótico nos últimos 30 dias, não tem conjuntivite associada e não é alérgica, primeira opção vai ser uma amoxicilina simples. E por quê? Na criança que tem conjuntivite purulenta, eu penso em hemófilos, então eu vou pensar num quadro que eu preciso já associar clavulanato. Ou se eu penso num quadro que a criança é alérgica, eu vou ter que trocar por uma outra opção de classe de antibiótico. Então, lembrando, tem história de conjuntivite, ou tem história de uso de antibiótico nos últimos 30 dias, ou então até idioma recorrente que já não responde à amoxicilina,
Posso associar um inibidor de beta-lactamase, então vou colocar amoxicilina com clavulanato, clavulin, ou lânico, enfim. E reavaliar o paciente em 48 a 72 horas em caso de piora. Então, é aquela criança que está evoluindo a toxemia, está ficando mais prostrada, a dor está piorando. E a criança que também não melhora, ela não está piorando, mas está estagnado, continua com dor, não está tendo remissão do quadro, precisa avaliar escalonar, trocar esse antibiótico. E aí, na prática, como é que a gente faz, então? Inicialmente, eu vou optar pela amoxicilina, 40 a 50 miligramas por quilo por dia, que eu posso dividir em 2 a 3 doses. A gente tende a dividir em 3 doses. Na criança, para essa posologia de 50 miligramas por ml da amoxicilina, é só eu pegar o peso e dividir por 3. Ah, não, pensei num quadro de pneumo resistente, ou uma criança que usou recentemente, ou que começou a tomar amoxicilina na dose habitual e não está melhorando, eu ainda tenho a opção de dobrar a dose. Eu posso levar para 90 miligramas quilo dia e dividir em 2 a 3 doses, tá? Lembrando que se eu tenho conjuntivite associada, uso recente de amoxicilina ou uma resistente recorrente, já resistente à amoxicilina, posso associar o clavulanato e vou fazer essa mesma dose, 40 a 50 miligramas quilo dia, em 2 ou 3 tomadas diárias. E a alternativa, se é um paciente alérgico, a gente tem acetilcefuroxima, que é o Zinat, é uma cefalosporina de segunda geração, que eu calculo na dose de 30 miligramas quilo dia em 2 doses diárias. Ou se for um paciente mais comprometido, mais toxemiado, eu posso pensar inclusive em internação e fazer uma ceftriaxona 50 miligramas quilo dia em dose única, pelo menos durante 1 a 3 dias. O paciente iniciou o tratamento, teve uma falha terapêutica ali depois de 48 a 72 horas, o que eu vou fazer? Lembrando, suspeita de pneumo resistente, dobro a dose. Piora clínica, ceftriaxona, interno e faço EV. E se ainda ele apresentar alguma complicação ou paralisia facial consequente a essa OMA, tem indicação formal de timpanotomia. O que é isso? É uma paracentese de alívio. A gente pode fazer com anestesia local ou em centro cirúrgico, mas vou fazer uma perfuração dessa membrana timpânica para drenar essa secreção, ou posso até, inclusive, fazer a paracentese e posicionar um tubinho de ventilação. Bom, dicas de receita. Se a apresentação de 50 miligramas por ml, a gente calcula peso por 3, faz de 8 em 8 horas. Por exemplo, uma amoxicilina simples ou um amoxiclavulanato, eu vou pegar uma criança de 24 quilos, eu divido por 3 e já vou ter ali 8 ml de 8 em 8 horas. A criança acima de 30 quilos, a dose total dela é igual à dose do adulto, que vai ser 1,5 gramas dia, então 500 miligramas de 8 em 8 horas. Isso em ml vai me dar 10 ml. Na prática, no dia a dia, como é que a gente faz o escalonamento? Normalmente, então, a gente tenta amoxicilina, não funcionou, dobra a dose ou troca pelo clavulin. Criança não melhorou, às vezes fez 7 dias de amoxicilina, mais 7 de clavulin, continua ruim, Zinat, porque a opção que eu tenho ali é uma cefalosporina de segunda, antes de pensar em internar. Não melhorou, eu ainda prolongo para 14 dias de tratamento. Ah, não teve resposta, aí internação hospitalar provavelmente vai entrar com uma ceftriaxona, tá, gente? Além disso, então, lembrando que mesmo com tratamento instituído, é normal que nas primeiras 24 horas o paciente tenha dor, por isso a importância de associar antitérmico, analgésico, antipirético para controlar esses sintomas associados, tá? A duração do tratamento, ela pode variar com a gravidade. Se é uma criança pequenininha em sintomas graves, assim, tá toxemiada, bem febril, pelo menos 10 dias de tratamento. Criança maiorzinha, 2 a 5 anos, uma leve ou moderada, 1 semana de tratamento. E maiores de 6 anos, quadros leves a moderados, também 5 a 7 dias, às vezes até 5 dias já é suficiente para esse paciente estar bem. E na prática, como é que eu diferencio de uma OMA supurada de uma otite externa com secreção? Um sinal que a gente pode avaliar é o sinal do tragus, que é essa região aqui da orelha. Quando eu tenho uma palpação dolorosa, eu tendo a estar diante de um quadro muito mais de otite externa, por conta da infecção e do processo inflamatório do pavilhão. E aí eu tenho a inervação aqui com extensão para a região do tragus. Quando eu toco, o paciente vai referir dor, tá doendo, tá dando desconforto. Na otite média aguda supurada, apesar da gente ver aqui esse tanto de secreção catarral, amarelada, abundante, o problema do paciente é de orelha média. Então, quando eu toco aqui no meu tragus, o paciente não vai ter dor. E aí, essa secreção tem um aspecto bem de catarro mesmo. Na consulta, a gente pode limpar ou até aspirar delicadamente para tentar visualizar e quantificar o tamanho dessa perfuração no dia da consulta. Então, sinal de tragus positivo, vou pensar muito mais em otite externa. Nos quadros de OMA, ele vai estar ausente.
Na uma supurada, sempre orientar o paciente a proteger essa orelha à entrada de água. Então tem que explicar para a mãe que a partir do momento que perfurou, apesar de melhorar a dor, eu estou fazendo uma comunicação do meio externo da orelha com a parte interna. E aí, isso daí, se entra água, eu tenho maior risco de infeccionar, de não cicatrizar, desse tímpano não fechar. Então, orientar que se está supurando, se está purgando, provavelmente é porque o tímpano perfurou espontaneamente, que vai melhorar a dor, mas que eu preciso proteger para não molhar. Então, algodão, chumacinho de algodão com umas gotinhas de óleo. Óleo Johnson, óleo mineral, azeite, óleo de amêndoas, qualquer óleo. Vou colocar ali no algodão, posiciono aqui fechando a concha na hora do banho, saiu do banho, tira. E aí, com certeza, né, tem que orientar que não pode nadar, não pode mergulhar, tem que ter cuidado na hora de lavar o cabelo, mas esperar e fazer esses cuidados em torno de pelo menos 30 dias, que é o prazo necessário para esse tímpano cicatrizar, fechar e voltar a ter uma proteção ali entre orelha média e orelha externa. Quando a gente fala de complicação, a mais comum vai ser uma otomastoidite. Gente, olhem para essa imagem e lembre que, assim, otomastoidite clínica, ela tem clínica. Eu tenho que procurar na mastoide, aqui, vermelhidão, flogose, hiperemia, dor à palpação. Às vezes fica tão edemaciado que pega o pavilhão auricular e joga lá pra frente, projeta pra frente, de tanto que essa região fica abalada, hiperemiada. Posso ter como complicação ainda paralisia facial e posso ter inclusive complicações intracranianas, como um abscesso. Bom, então, lembrar, a suspeita, ela vai se dar na presença de alterações retroauriculares. Eu tenho que olhar a topografia aqui da mastoide, a região posterior da orelha dessa criança. Paralisia periférica ipsilateral. Então, o paciente tem um quadro de otite média aguda esquerda e tem um quadro sugestivo de paralisia periférica esquerda, por exemplo. E a criança que tem rebaixamento de nível de consciência, sinais de irritação meninge ou convulsão, tenho que ir atrás de complicação neurológica, seja meningite, seja uma complicação intracraniana, tá bom? Por que isso é importante? Porque as complicações, elas vão sempre demandar internação hospitalar. Sempre. Complicação é igual a internar esse paciente e fazer antibiótico parenteral. E pode ser necessária intervenção cirúrgica, seja para drenar um abscesso subperiosteal, seja para abrir essa mastoide formando abscesso, uma trombose de seio cavernoso, seja para colocar um tubinho de ventilação se o paciente está fazendo uma paralisia facial. E lembrando que na suspeita de complicação deve ser sempre feito exame de imagem com contraste. A gente faz, em geral, tomografia computadorizada de mastoides com contraste. Ai, mas é uma criancinha pequenininha. Não apresentou contraindicação, gente, faz o exame contrastado. Por quê? Porque eu preciso procurar abscesso, e abscesso eu vou ver com contraste, tá bom? E por que isso é importante? Porque a suspeita de complicação, ela vai ser clínica. Então, o exame, ele me ajuda, ele me diz se tem presença de abscesso, como é que é a anatomia da orelha daquele paciente, se já tem uma esclerose mais crônica, se é um paciente que tem uma dificuldade de ventilação da mastoide, um antro ali que comunica a mastoide com a orelha média muito estreita ou que tá velado. Mas o meu diagnóstico, ele vai ser eminentemente clínico. Por quê? Quando eu tenho um processo de otite média aguda, lembram lá no início da aula que eu falei que ele tem extensão à mastoide, tem extensão à tuba auditiva? Pois é, então, na tomografia, as otites médias agudas, então com velamento de orelha média, eles vão ter extensão de secreção até a mastoide. E aí isso vem laudado na tomografia como otomastoidite ou otomastoidopatia direita. Significa que o paciente com otite média aguda está fazendo uma complicação? Não. Para ele estar fazendo uma complicação, precisa ter clínica. Eu preciso olhar atrás da orelha dele, ter flogose, ter abaulamento, ter dor, ter hiperemia. O achado só de secreção na orelha média, de velamento, que vem lá no seu laudo, como otomastoidopatia, é uma extensão do processo inflamatório. E por que eu friso isso? Porque a gente recebe muito no pronto-socorro, paciente que é atendido pelo pediatra, às vezes no consultório ou na clínica de forma ambulatorial, faz uma tomografia na hora e vem lá no laudo, otomastoidopatia. E aí fazem um terror com a família, falando, ai, vai ter que operar, leva para o hospital, vai internar, vai para o centro cirúrgico, pode ficar surdo, vai perder a audição. E não é assim.
O exame de imagem, ele vai me dar velamento na mastoide. Eu tenho um processo inflamatório, a mastoide é contínua com a orelha média, eu vou ter esse velamento que eu não encontro aqui, por exemplo, do lado saudável. Aqui eu tô tendo a mastoide toda pneumatizada, toda pretinha, aerada, e de cá tudo cinza, vermelho, mais espesso. Então, para eu suspeitar de otomastoidite aguda, é suspeita clínica, tá? A tomografia ela vai me ajudar, eu vou pedir o exame contrastado, eu vou ver se tem um abscesso subperiosteal, eu vou ver se tem algum outro sinal de complicação, mas eu preciso ter clínica, tá? Isso é muito importante de saber diferenciar. Lembrou de paciente com otite média aguda? Vem aqui, coloca o cabelinho da criança para trás e, ó, olha a orelha, olha a região retroauricular, se tem flogose, se tem sinal de complicação, beleza? A gente falou, citou aí, né? Um quadro de otite média aguda recorrente. Quando é que eu considero recorrente? 3 ou mais episódios em 6 meses, ou 4 ou mais em um ano. Então, eu pego metade do ano, tenho 3 episódios. Ou se eu pegar o ano inteiro, tenho 4, já é um quadro recorrente. São intervalos separados, então é importante saber que entre um quadro e outro, eu tenho melhora da orelha média. O paciente volta a um quadro totalmente basal, de uma orelha média saudável. E o manejo? Orientar a família, explicar sobre fatores de risco, então presença de tabagismo, frequentar creche, frequentar a escola, são os mesmos de otite média aguda. E tem tratamento, assim, a indicação aí terapêutica seria a timpanotomia com o tubinho de ventilação. A gente vem no quadrante anterior-inferior, faz a inserção do tubo de ventilação, de forma que essa orelha drene essa secreção. Por quê? Porque o maior problema é que a secreção constantemente retida na orelha média, ela vai dar uma perda auditiva condutiva. E a gente está falando de paciente, especialmente na faixa pediátrica, em que uma perda auditiva pode significar para ele, por exemplo, menor acesso ao ouvir e, consequentemente, atraso no falar, dificuldade na aquisição de linguagem, na fala, na compreensão, no rol de vocabulário que essa criança vai ter. E lembrando que a adenoidectomia, ela está indicada se o paciente fizer uma recidiva. Por exemplo, coloquei meu tubo de ventilação. Esse tubinho vai ficar aí 8 meses, 10 meses, até um ano, estruiu. E a criança começou a fazer um novo quadro de otite média aguda recorrente. Aí, quando eu for colocar um novo carretel, eu já tenho que fazer uma adenoidectomia junto. Porque a adenoide, ela tá ali na região da rinofaringe, próxima ao ósseo da tuba auditiva. A gente acredita que possa ser um local de formação de biofilme, de colonização bacteriana, e que isso favoreça esse processo inflamatório recorrente, mais frequente. E os quadros com efusão. O que é isso? A efusão, ela é o líquido na orelha média. A gente consegue ver por transparência, nesse caso aqui, a gente vê mais ou menos até a altura da metade aqui da membrana timpânica. Nessa outra foto a gente já tá vendo as bolhas, que é característico de um processo em remissão, em resolução. E esse fluido, ele vai vir sem sintomas de infecção aguda. Então, não é um paciente que tá lá morrendo de dor, fazendo febre, nada. Ele tem sensação de tampado, cheio, e quando eu vou fazer a otoscopia, eu enxergo lá líquido na orelha média. Isso é efusão. Pode ser um quadro agudo, subagudo ou crônico, inclusive secundário a outras doenças, tipo uma patologia tumoral. E a fisiopatologia ela é multifatorial, então tem muita associação com disfunção de tuba. Nem sempre vai ser depois de um quadro infeccioso. É um paciente que tem uma tuba disfuncionante, não consegue drenar líquido que é produzido ali na mucosa da orelha média e tende a acumular. E vai dar a sensação de orelha cheia, tampada. O paciente às vezes reclama que a voz ecoa lá dentro porque vai aumentar o componente condutivo, né? E aí dá esse tipo de perda auditiva condutiva. Bom, os quadros com efusão, eles podem se apresentar de N maneiras, seja uma secreção mais citrina, mais clarinha, seja um espessamento da membrana timpânica, em que eu consigo ver só em alguns pontos a presença do líquido, as bolhas mesmo, assim, mais características e principalmente de um processo de remissão. O diagnóstico ele vai ser clínico, essencialmente, eu vou fazer otoscopia, posso fazer um teste de Weber, por exemplo, com característica de perda condutiva, então o paciente tende a ouvir mais alto na orelha que está com efusão, que está com líquido na orelha média. E o tratamento, normalmente, a gente conversar com o paciente, falar que tem uma evolução favorável, dentro de 3 meses a maioria vai ter retorno espontâneo, mas que existem risco de recidivas. Quando que eu penso em operar? É o paciente que tem efusão, maior de 3 meses ele não está respondendo ao tratamento clínico e tem uma perda auditiva acima de 40 dB. Então, tem uma perda auditiva já moderada, tem indicação de fazer cirurgia, de colocar um carretel para drenar essa secreção. E o tratamento clínico, o que a gente faz? No meu manejo, eu posso fazer corticoide oral e corticoide nasal. Eles vão ter benefícios especialmente a curto prazo. E antibiótico, nesses casos, não tem benefício. Então,
não tem indicação de fazer nem ciclo agudo, assim, um ciclo ali de 7, 10 dias, muito menos, como se falava antigamente, etc., mas de fazer ciclos de semanas para o paciente. Fazer uma dose aí 2, 3 semanas ou um mês. Não precisa, a gente pode fazer corticoide oral e nasal, avalia clinicamente e acompanha. O paciente não tá melhorando, ou então tá fazendo uma perda auditiva já moderada, carretel, tubinho para drenar essa secreção. E por último, para finalizar esses quadros, a otite média crônica agudizada. Então é o paciente que faz um quadro agudo, mas ele já tem uma otite crônica prévia de base. Então ele já tem uma orelha que tem alteração da mucosa da orelha média, às vezes tem alteração da cadeia ossicular, que tem um processo inflamatório crônico. E aí o aspecto ele é mais feio, assim. Aqui, por exemplo, uma orelha média que eu vejo aqui por transparência tem um espessamento mucoso, então eu penso mais num quadro mais crônico, mais arrastado. E aqui embaixo a mesma coisa, assim, uma perfuração ampla, presença de lamela ali. Tem algumas regiões que até podem ter um remanescente aqui de membrana timpânica, mas ela já tá adesivada, ela tá colada ali no promontório. A gente vê que tá tudo retraído, uma mucosa inflamada, um aspecto mais úmido. Então, é um quadro que tem se tornado cada vez mais raro, ainda bem, porque era uma doença realmente associada a baixo nível socioeconômico. E aí, hoje, assim, no serviço privado, a gente já vê muito pouco, por conta de melhoria de diagnóstico, de cuidado. As pessoas não deixam chegar a um quadro crônico tão avançado como era antigamente. Mas no SUS a gente ainda vê muito, viu, gente? Muito mesmo. Então, questionar se é uma orelha que sempre escorre, se é um paciente que tem alteração desde que era criança, que essa orelha tá sempre incomodando, sempre purgando, tá? Questiona isso, se foi uma coisa que apareceu há uma semana ou se não, se ele já tem a orelha ruim há 2, 3, 5, 10, 15 anos e piorou na última semana. Que é uma forma da gente pensar num quadro crônico e que agudizou recentemente. Então, de clínica, a gente vai ver otorreia, tem essa história de perfuração timpânica prévia ou do ouvido furado, né? Você consegue ver aspectos mais de doença crônica na orelha. Então, um tímpano bem espesso, uma mucosa bem hiperplásica, secretiva, úmida, é diferente. E o tratamento é gota. Apesar de ser um quadro de otite média que agudizou, como ele tem por trás uma otite média crônica, a gente faz um tratamento mais local ali, porque ele vai ter uma mucosa mais hiperplasiada, então precisa de uma ação mais local, e essa mucosa hiperplásica tende até a dar uma proteção da penetração das medicações para a orelha interna. Então a gente vai usar o mesmo esquema de otite externa normalmente, e aí a gente vai fazer uso de gota de cipro. Então o Otosiriax, que tem a Dex associada, ou o Otofoxin, que é só a ciprofloxacina tópica sem dexametasona. Bom, então, acabando essa aula, eu espero que todo mundo seja capaz de fazer uma otoscopia e identificar um quadro de otite média aguda e, principalmente, separar qual o paciente que vai ser beneficiado do antibiótico, qual o paciente que você pode observar. Beleza? Até a próxima, pessoal!